Bem, alunos do 9º ano de Silva Jardim, aqui é o professor Igor e é um prazer estar com vocês. Vamos para mais uma aula de História, aula de hoje sobre os governos populistas no Brasil, de 45 a 64. Na última aula falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos agora falar sobre essa era da história do nosso país. Aqui em 45 foi o ano do fim da Segunda Guerra Mundial e aqui em 64 é o ano do golpe militar, em que começamos um regime militar no Brasil que vai durar até o final da década de 80. Ok? Vamos entender a diferença aqui. Na verdade, não diferença, perdão. Vamos entender o que significa populismo e democracia. Porque antes de 45, o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, naquele regime excepcional chamado Estado Novo, a qual Vargas era ditador. Agora, o Brasil volta a um período democrático, com presidentes eleitos pelo povo. Lembrando que, além de democrático, é um período populista. Por quê? O que é populismo? É uma forma de governar em que o chefe de Estado se dirige diretamente ao povo de forma carismática e utiliza vários recursos para obter o apoio popular. Exemplo disso, Vargas, no seu governo da década de 50, como vamos ver, ele aumentou o salário em 100%, o salário mínimo. Isso aí é uma prova do que é o populismo. Você criar medidas populares, discursos diretamente ao povo, buscar no povo a sua aprovação e o seu carisma, isso é populismo. Agora, democracia, você sabe, né? Democracia é o tipo de governo em que o povo tem participação na escolha do seu governante. Aqui, nesse caso, através do voto secreto e universal, onde você tem vários partidos políticos e você pode, na condição de cidadão, escolher qual é o partido que você quer, qual é o governo que você quer. E também, nesse caso aqui, os poderes são divididos em executivo, aquele que executa as leis, cargo do presidente, legislativo, aqueles que criam as leis, cargo dos deputados e senadores, e judiciário, aqueles que julgam quem não cumpre a lei, caso dos juízes, do STJ, por exemplo, STF. Lembrando que democracia também se refere à liberdade de expressão e pensamento. O período dos governos populistas é marcado pelos presidentes Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Eles tiveram um caráter populista pela imagem carismática e pelo momento de efervescência de alguns segmentos da sociedade. Vamos analisar o contexto? Estamos falando de uma época em que acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, o mundo dividido entre capitalismo e socialismo. O mundo foi dividido em áreas de influência, onde os países deveriam escolher se ficariam do lado capitalista ou socialista. No caso do Brasil, ficou aliado aos Estados Unidos. Agora, o contexto brasileiro foi um momento em que Vargas não era mais o presidente, ele foi deposto, acabou a sua ditadura de Estado Novo, seu regime excepcional. Foi criada uma nova Constituição, o povo pode voltar a votar, a escolher o seu governante. Houve um crescimento econômico do país. Primeiros sinais da democracia. Pela primeira vez na história do Brasil, os presidentes seriam então eleitos pelo voto direto e secreto, tá? Porque antes havia eleição, antes de Vargas, antes do Estado Novo havia. Lá na República Velha, o voto não era ali secreto. Havia o voto, mas ele era aberto e em um período também foi até censitário. Só quem declarava uma determinada renda podia votar no Brasil. Aqui eu botei os partidos políticos, os partidos dessa época aí de 45 a 64. Tem a UDN, o PSD, o PTB, o Partido Comunista. Esse aqui foi perseguido, foi cancelado pelo governo Dutra, apesar de ser um período democrático, como o mundo vivia a Guerra Fria, Dutra cancelou esse partido aqui, tá? Porque era comunista e para não deixar assim, o Brasil... Ele queria mostrar, o presidente queria mostrar que o Brasil estava aliado ao capitalismo norte-americano, então cancelou o Partido Comunista. Tem também o Partido Social Progressista e pronto.
É importante lembrar o seguinte: quanto mais partidos existem, melhor para o processo democrático, porque é na multiplicidade de partidos que você tem a opção, como povo e cidadão, de escolher qual que te representa melhor, qual que oferece melhores propostas para sua realidade. Então aqui, a nova Constituição brasileira, criada em 46, foi a mais democrática das 5 constituições que o país tivera até então. As principais características dessa Constituição: possibilidade de caçar registro de partido considerado perigoso, o que aconteceu com o comunista, voto direto e secreto, autonomia dos municípios e estados, direito de greve e uma legislação específica para a educação. Aqui o governo do presidente, o governo, está escrito governo aqui, mas aqui é a foto do próprio Eurico Gaspar Dutra. Como é que foi o governo dele? Está aqui, ó, política interna que ele fez e na externa. Pavimentação, já ouviu falar na rodovia Presidente Dutra? Pois é, está aqui as realizações dele. E na política externa, ele reforçou laços entre Brasil e Estados Unidos e criou incentivos para favorecer a instalação de grandes empresas estrangeiras no país. Temos aqui mais uma foto de Dutra com o presidente americano Harry Truman. Agora vamos a Vargas, reeleito pelo povo, voltou nos braços do povo em 51 até 54. Vamos lá, um presidente populista, um presidente ali. Aqui eu coloquei alguns jingles, musiquinhas para as pessoas memorizarem o nome de Vargas e exaltarem o seu líder. Vargas então votou democraticamente, candidato pelo PTB, foi um presidente nacionalista. Olha só. Vargas retornava ao Palácio do Catete nos braços do povo. Isso aqui é a notícia da época. Okay? Ele não voltou para o poder como um ditador. Porém, Vargas quis governar como ele governou na época de ditadura, com grande poder em suas mãos. Ele viu que não era fácil. Não é fácil você governar quando depende de um congresso, quando depende de Senado, deputados, apoio, negociações. Ele não era mais um ditador. Mas vamos às características desse governo. Nacionalismo e intervencionismo. O que é isso? Intervencionismo é intervenção do Estado na economia. Nacionalismo é: vou favorecer as indústrias do meu país em detrimento às que vêm de fora. Populismo, discurso direto à população com políticas que fazem o povo gostar dele e não são necessariamente boas. Modernização acelerada, campanha O Petróleo é Nosso, criação da Petrobras. Isso, meu amigo, a Petrobras foi criada por Getúlio Vargas nessa época aqui, e criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que existe também até hoje, é muito importante. Mas houve crise política, porque Vargas era muito nacionalista e os partidos de oposição, como a UDN, falavam que isso estava atrasando o Brasil, que o Brasil precisava de multinacionais americanas, estrangeiras de um modo geral, aqui em nosso território, que Vargas não concordava na sua política nacionalista, houve muita pressão, o que vai, através de uma série de acontecimentos, chegar até o clímax da crise de Vargas, que foi quando ele cometeu suicídio. Ele escreveu uma carta-testamento endereçada ao povo brasileiro, dizendo que sairia, do mundo para entrar na história. Aqui eu coloquei algumas reportagens. Isso aqui é o que tem até hoje lá no Museu do Catete, no Rio de Janeiro. Vale a pena visitar. A roupa que ele usava, a arma que ele usou no ato. Vamos lá. Esse foi o presidente que o substituiu até a próxima eleição, Café Filho. Ficou 17 meses no poder. Aí depois vem Juscelino Kubitschek, o homem que quis governar o Brasil, transformando 50 anos em 5. Temos mais um jingle aqui, que é uma musiquinha de campanha da época. Vamos lá. O início do governo JK apresentou ao povo brasileiro o plano de metas. O lema era 50 anos em 5. Principais acontecimentos desse governo: construção da estrada Belém-Brasília, a construção de Brasília, com ele que muda a capital,
Então, no final do seu governo, a capital sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília. Ele, para isso, né, ele fez muitos empréstimos, ele endividou muito o Brasil. Foi o preço dessa modernização. Houve uma intensa urbanização desordenada também nessa época. As cidades cresceram muito e não cresceram com plano de ocupação. Houve o crescimento das periferias e favelas. Criação da SUDENE, inflação e concentração de renda, uma coisa horrível. A inflação, o preço aumenta na prateleira do supermercado e a concentração de renda é mais dinheiro para o rico e menos dinheiro para o pobre. Ou seja, não estamos aqui para falar bem ou mal de um governo, estamos aqui para dar uma aula de história, para falar sobre acontecimentos. Aconteceram coisas que podem ser consideradas boas e ruins, depende de quem olha e quem faz o comentário. Temos aqui a foto da a foto da estrada, a rodovia construída no tempo de Juscelino Kubitschek, aqui a esplanada dos ministérios em construção da atual Brasília. Bem, eu vou ter que pular isso, não vai dar tempo. Vamos lá, Jânio Quadros, o homem que governou também por pouquíssimo tempo. Campanha de política dele, varre vassourinha, varre a bandalheira, o homem da UDN que veio, né, com a proposta de varrer a corrupção do Brasil. Foi um governo muito breve, com medidas muito polêmicas, como condecorar o ministro cubano Ernesto Che Guevara, o revolucionário, no tempo de Guerra Fria, isso deu o que falar. Tá? E pequenas ações isoladas, no mínimo polêmicas, que fizeram Jânio perder apoio político e ele, num ato inusitado, renunciou, dizendo que forças terríveis haviam levado a tomar aquele gesto, quando isso não ficou muito claro até hoje, isso não é claro. Depois vem João Goulart, era o vice de Jânio Quadros. Tá? Esse presidente, João Goulart, foi um presidente muito alinhado com a política nacionalista de Getúlio Vargas, o que preocupou muito a elite brasileira, os empresários brasileiros que queriam capital estrangeiro no país. Ele que veio com uma proposta de reformas de base, de distribuição de renda. Isso preocupou muito a elite, os ricos poderosos do Brasil. Então, vamos aqui às características desse governo. Havia até um descontentamento dos Estados Unidos com o próprio governo de João Goulart, por conta desse alinhamento dele, dizendo que essas medidas políticas eram medidas comunistas, essas medidas sociais não eram medidas alinhadas com o capitalismo americano. Tá aqui, ó, ele queria promover isso aqui, reformas de base, ou seja, vamos resumir isso, era um presidente alinhado com o nacionalismo, alinhado com as políticas sociais, né, desenvolvidas ainda por Vargas. A questão é que o mundo naquele tempo era um mundo dividido, era um mundo vivendo uma grande tensão de uma guerra nuclear iminente, de uma guerra fria. Então, havia uma elite brasileira, uma burguesia poderosa que não aceitava isso. Então, eles criaram uma situação de tal forma que culminou com a renúncia. Na verdade, renúncia nada, com o fim do governo João Goulart, que teve que se exilar, porque veio logo depois o golpe militar de 64. Bem, pessoal, desculpa, corri muito com essa aula, até me confundi aqui, mas é porque é praticamente a nossa penúltima aula do ano e ainda tem que falar sobre ditadura militar. Agradeço a todos pela atenção e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.